Olá, bem-vindos à nossa aula número 3. Nós não nos conhecemos ainda, eu sou o professor Marcos Nolasco, faço parte também do corpo docente da disciplina e gostaria de aproveitar para termos então esse momento de interação em relação a aspectos ligados aos antígenos, ou seja, às substâncias do ambiente com os quais o nosso sistema imunológico interage, as infecções, que consistem na interação do nosso sistema imunológico e da penetração de patógenos, e as imunizações ou as vacinas, que são a principal forma historicamente extremamente eficaz de prevenção contra as infecções. Essa foto muito dramática que a gente coloca aqui no primeiro slide, ela demonstra a diferença. Dois meninos que conviviam no mesmo ambiente. Um deles havia sido vacinado contra a varíola e o outro não havia sido vacinado. E nós podemos notar o grau de agressividade da infecção sofrida por este menino, e o menino vacinado apresentou apenas algumas lesões esparsas. É uma forma dramática de ilustrarmos o quanto as vacinas foram importantes em reduzir o sofrimento, a dor e mesmo a perda de crianças pela mortalidade infantil, principalmente no último século. Vamos falar de algumas definições que vão nortear um pouco a nossa conversa da relação com os antígenos. Uma infecção é a aquisição do micro-organismo por um hospedeiro, no nosso caso, um hospedeiro humano, uma criança, um adulto. Lesão é quando ocorre uma interrupção da estrutura ou função normais de células, tecidos ou órgãos. Por exemplo, uma infecção pela bactéria pneumococo pode causar uma lesão na estrutura pulmonar. Colonização ou estado de portador é um estado de infecção em que temos praticamente uma ausência de lesão. Comensalismo é o estado de infecção que não resulta em lesão para o hospedeiro. Patógeno é um micro-organismo capaz de causar lesão ao hospedeiro, não apenas infecção. Simbiose e mutualismo são estados de infecção em que tanto o hospedeiro como o micro-organismo se beneficiam. Podemos ter como exemplo bem significativo, vamos ver um pouquinho mais para frente, as bactérias do nosso trato digestório. Eliminação é a remoção do micro-organismo dos limites do hospedeiro. Persistência ou cronicidade é o estado em que o hospedeiro não elimina o micro-organismo. Latência é a persistência desse micro-organismo sem causar sintomas ou lesão no hospedeiro. E a doença infecciosa é quando ocorre manifestação clínica da lesão ou das lesões resultantes da interação entre o hospedeiro e o micro-organismo. Como nós comentamos, nem todo micro-organismo vai causar lesão. Existem micro-organismos que nós chamaríamos do bem, principalmente aqueles componentes da nossa microbiota normal, aqueles com os quais nós convivemos. Um grande exemplo é o conjunto de micro-organismos que compõem a nossa microbiota do trato digestório, que tem uma importante cooperação também com o tipo de alimentação que nós ingerimos. Podemos, então, com a interação adequada entre os micro-organismos
e fibras e componentes alimentares, a persistência e ação benéfica desses micro-organismos. Em situações que nós chamamos de disbiose, quando esse ecossistema não está adequado, nós podemos ter lesões ao hospedeiro. Um exemplo de conjunto de micro-organismos do bem é o kefir. Kefir é um produto de leite ou laticínios fermentados que é composto por uma diversidade muito grande de colônias de bactérias e leveduras, tendo uma atuação de equilíbrio no nosso trato digestório. Também temos alimentos mais simples, por exemplo, o próprio iogurte, que também contém em menor quantidade, mas uma quantidade significativa também, colônias de bactérias que têm efeito de equilíbrio do nosso trato digestório. Os micro-organismos que nós, pessoas adultas, né, vocês como adultos jovens, transportamos no nosso trato digestório, na nossa pele e em alguns outros territórios orgânicos, eles compõem uma biomassa de aproximadamente 1,5 kg numa pessoa adulta média. É aproximadamente também a mesma massa do nosso cérebro. Então podemos dizer que realmente a nossa microbiota funciona como um complexo órgão na nossa fisiologia. Dentre os micro-organismos com os quais nós ingerimos e nós interagimos, podemos destacar os probióticos, que são então micro-organismos vivos que, quando presentes ou administrados em quantidades adequadas, conferem um benefício à saúde do hospedeiro. E temos também substâncias da nossa alimentação, que são os prebióticos, que são ingredientes não digeríveis da dieta, que afetam beneficamente o hospedeiro, estimulando o crescimento ou a atividade de um número de micro-organismos, principalmente do nosso trato digestório. Então, nós temos essa convivência com patógenos que estão constantemente sendo carreados do ambiente para o contato com a nossa pele, com as nossas mucosas e com o potencial de causar infecção e causar lesão. Para esse equilíbrio, existem aspectos da resposta do hospedeiro e aspectos dos próprios patógenos, que são evolucionariamente moduladas. De alguma forma, a nossa espécie evoluiu enfrentando ou se adaptando aos patógenos. Então, por exemplo, quando um patógeno causa uma lesão direta a um tecido do hospedeiro, nenhum dos dois se beneficia. Quando nós desencadeamos mecanismos de restauração dos tecidos, o hospedeiro se beneficia. Temos aqui alguns exemplos. Por outro lado, quando o patógeno consegue escapar, nós vamos ver alguns detalhes mais para frente, da defesa do hospedeiro, o patógeno leva vantagem. Quando o patógeno tem mecanismos de dispersão muito variados, o patógeno leva vantagem. Temos um exemplo recente na infecção pelo SARS-CoV-2, o vírus causador da doença Covid-19, o novo coronavírus. Ele tem uma capacidade de dispersão muito acentuada, tanto através de gotículas do trato respiratório, como pela capacidade de persistir em superfícies após ser eliminado pelos hospedeiros, persistir muitas vezes por muitos dias em determinadas superfícies, por exemplo, superfícies metálicas, e com isso a sua dispersão é muito eficiente.
Ao acontecer o encontro com o patógeno e a infecção, que é a penetração desse patógeno no hospedeiro, a resposta imunológica, como a do professora Adriana já comentou nas primeiras 2 aulas, ela é acionada. De início, a resposta imune inata e, em seguida, temporalmente, a resposta imune adaptativa. Se tudo ocorrer bem para o hospedeiro, ao final de um prazo variável de tempo, a infecção é controlada. Essa capacidade de controle da infecção, ela vai variar muito em relação à interação agente-hospedeiro. Dependendo de como esse binômio se comportar, nós teríamos a frequência das infecções, a gravidade das infecções, a duração, as complicações que podem surgir e a resposta ao tratamento. A professora Adriana, na aula anterior, comentou aspectos, por exemplo, da imaturidade da resposta imunológica da criança e da suscetibilidade da criança a determinados patógenos, fazendo com que o contato de uma criança no primeiro ano de vida, por exemplo, com um patógeno viral possa resultar numa pneumonia e em complicações secundárias de infecção bacteriana, compondo aqui, por exemplo, um quadro grave de derrame pleural. Então, tudo isso é um contínuo de interação bastante complexa. O sistema imunológico, ele se comporta como um grande sistema regulador, não apenas da nossa defesa contra patógenos, mas também da regulação da nossa homeostase e da prevenção de autoimunidade e de defesa contra câncer, contra neoplasias. Existem algumas metáforas que tentam ilustrar o trabalho do sistema imune. Até recentemente, a metáfora bélica era muito usada. No caso aqui, um soldado que são os anticorpos, um grupo de soldados que são os anticorpos, linfócitos T, todos reunidos para tentar massacrar o patógeno. Na realidade, devido à complexidade e necessidade de equilíbrio da resposta imunológica, é melhor utilizado o comparativo com uma orquestra, em que múltiplos componentes, tanto da resposta inata como da resposta adaptativa, que foram delineados na aula anterior pela doutora Adriana, vão concorrer para um equilíbrio e uma harmonia. Se essa orquestra desafinar, poderão resultar as complicações como infecções, doenças autoimunes, alergias e neoplasias. O que pode acontecer quando nós somos confrontados com determinadas bactérias? Por exemplo, bactérias extracelulares. Vamos usar como exemplo aqui a bactéria causadora da pneumonia, o pneumococo. Podemos ter aqui também o hemófilos, causador de infecções de vias respiratórias. Aqui poderíamos ter, por exemplo, a bactéria da coqueluche, a bordetella. As bactérias extracelulares, elas são controladas principalmente por anticorpos produzidos pelos linfócitos B, com a ajuda dos linfócitos T, e também pelos mecanismos do sistema inato, como o sistema complemento, levando a internalização, a neutralização pelos anticorpos, impedindo que as bactérias se liguem às células-alvo, onde podem causar doença, e também a fagocitose e a eliminação dessas bactérias. Outros mecanismos também podem estar envolvidos, como, por exemplo, a ação da resposta
imune celular com os linfócitos T, produção de citocinas e intensificação da resposta inflamatória e também de anticorpos, levando à lise do patógeno. Então, a resposta ideal contra bactérias extracelulares é que elas sejam lisadas e eliminadas do hospedeiro. Mas elas podem ter mecanismos que facilitam que elas escapem da resposta imunológica. Por exemplo, variando seus antígenos de superfície. Isso acontece com as naissérias, por exemplo, com a salmonela, bactéria causadora de infecção do trato gastrointestinal e com grande potencial de invasão sistêmica. Ao variar os antígenos, elas tornam-se de difícil reconhecimento pelo sistema imunológico. Inibição do complemento, principalmente bactérias que têm cápsulas, resistência à fagocitose, da mesma forma, bactérias com cápsulas polissacarídicas, e a redução da capacidade oxidativa, que é uma grande capacidade de lise bacteriana por nossos neutrófilos e outros fagócitos, por exemplo, em bactérias produtoras de catalase, como os estafilococos. Então, dentro dessa interação agente hospedeiro, a evolução permitiu que as bactérias também desenvolvessem mecanismos de escape da resposta imunológica. As bactérias intracelulares, temos como grande exemplo no nosso meio a bactéria causadora da tuberculose, Mycobacterium tuberculosis. É uma bactéria capaz de sobreviver dentro da célula. Elas precisam, então, ser combatidas por uma resposta imunológica muito complexa, que envolve a imunidade inata, pela ação dos macrófagos e células dendríticas, que também são capazes de produzir citocinas, e também, principalmente, a imunidade celular, mediada pelos linfócitos T, capaz de aumentar a produção de citocinas e aumentar a lise dessas bactérias dentro do macrófago. Então, o conjunto de atuações da resposta imune inata e adaptativa, aqui sendo muito mais importante a resposta celular, linfócitos T, do que a resposta humoral, dependente de anticorpos, é responsável pela erradicação das bactérias intracelulares. Temos ainda uma cooperação dos linfócitos CD4 com os linfócitos CD8 na capacidade de lise tanto das bactérias intracelulares como até mesmo das células infectadas por estas bactérias. Mas as bactérias intracelulares também têm seu jeito de escapar. Inibição da formação de lisossomos, aqui no caso o bacilo da tuberculose, dificultando então a lise oxidativa. Inibição da formação de radicais oxidativos, exemplo, mais uma micobactéria, causadora da doença de Hansen, da hanseníase, Mycobacterium lepre. Alteração do fagossomo e fuga para o citoplasma. Grande exemplo, uma bactéria que causa infecções em recém-nascidos, chamada listéria. Os vírus também são patógenos muito significativos e aonde também a combinação da resposta inata e adaptativa é muito importante. No caso da resposta contra infecções virais, no início uma mobilização dos chamados interferons do tipo 1, interferon alfa principalmente, que são capazes de lisar e inibir as células infectadas por vírus, as células NK com a mesma função, e posteriormente, na resposta adaptativa, a diferenciação de células capazes de reconhecer antígenos na membrana da célula infectada pelo vírus e com isso destruir a célula infectada pelo vírus, os linfócitos T citotóxicos,
e também os anticorpos capazes de ligar-se aos vírus e neutralizar a ligação desse vírus, impedi-la a ligação desse vírus aos receptores das células. E tudo isso vai levar neutralização pelos anticorpos e destruição das células infectadas pelos vírus, tanto na resposta inata como na resposta adaptativa. Os vírus, que são muito variados, têm muitos mecanismos para escapar do sistema imunológico. Só vou comentar alguns, vocês depois veem com mais detalhe na literatura. Variação de antígenos na superfície. Aqui um exemplo do vírus influenza. Por isso que todo ano é necessário tomar vacina contra a influenza, porque a cada ano os antígenos apresentados pelo vírus da influenza são diferentes. Produção de homólogos de citocinas. Produção de citocinas imunossupressoras. Por exemplo, o vírus de Epstein-Barr, causador da mononucleose, é capaz de induzir as células a produzirem a citocina interleucina 10, que vai inibir a resposta contra os vírus. Os parasitas, aqui temos protozoários e metazoários, principalmente eumintos no caso, também precisam de uma resposta imunológica especializada para que haja a adequada eliminação. Por exemplo, os plasmódios, causadores da malária, precisam da ação conjunta de anticorpos e linfócitos T citotóxicos. Para nos defendermos da leishmania, causadora de uma infecção comum no Brasil, a leishmaniose visceral, também chamada de calazar, é muito importante a ação dos linfócitos TCD4, ativando os macrófagos por meio de citocinas, principalmente o interferon gama, para eliminar esses parasitas. Os eumintos são atacados principalmente por eosinófilos e por macrófagos. No caso, por exemplo, o esquistossoma mansoni, causador da esquistossomose. Aqui vamos ver um exemplo. A resposta imune contra a leishmania. Vocês vão ver na prática, durante o curso de vocês, nas enfermarias, tanto pediátrica como de adulto, pacientes infectados por calazar, causada pela leishmania, aqui no Brasil chamada de leishmania infantum, que é um patógeno altamente invasivo, causador de uma infecção sistêmica. Então, para atuar contra a leishmania, principalmente vai a ação do linfócito T helper, levando a uma resposta imune helper 1 e produção de citocinas. A resposta helper 2 vai inibir e poderá facilitar a invasão desse patógeno. Retomando para os fungos, nós temos a lise pelos neutrófilos e temos também para fungos de ação intracelular a imunidade celular, tanto a ativação do linfócito CD4 como CD8. Fungos e parasitas também têm possibilidade de evasão imune por mecanismos que nós tínhamos comentado anteriormente. Variação antigênica, exemplo do Plasmodium, causador da malária. Resistência à ação de substâncias e de células citotóxicas, como por exemplo na esquistossomose. Vamos então fechar um pouquinho essa nossa primeira parte da apresentação, lembrando que estamos sujeitos ao contato com uma grande diversidade de patógenos e o nosso sistema imunológico tem estratégias muito ricas e variadas
para o controle das infecções causadas por esses patógenos, evitando que eles causem lesão ao hospedeiro. E é muito importante também agora passarmos para o grande recurso protetor contra as infecções, que são as imunizações ou vacinas. As imunizações são uma das maiores conquistas da saúde em toda a história da humanidade. Na aula anterior, vocês viram, a doutora Adriana mostrou o quanto as vacinas contribuíram para a redução da mortalidade infantil no Brasil e no mundo. Contribuem para a erradicação de algumas doenças, por exemplo, a varíola. A varíola é uma doença que era muito grave, que foi erradicada, não acontece mais em humanos, graças à vacinação disseminada. No entanto, por serem de uso disseminado, aplicadas a crianças principalmente, ou adolescentes e adultos saudáveis, e muito raramente apresentarem complicações reais ou fictícias, infelizmente as vacinas atualmente são alvo de desconfiança em muitos setores da sociedade. São alvos, então, de desconfiança em segmentos da sociedade atual. Vamos dar alguns exemplos de doenças preveníveis por vacinas. A difteria, causada pelo Corynebacterium diphtheriae, e que causa uma faringite muito grave, podendo evoluir aqui com a formação de placas e membranas e obstrução respiratória, podendo matar por asfixia e posteriormente por insuficiência cardíaca por produção de toxinas. Ela é prevenível por vacinas há mais de um século e está praticamente extinta no Brasil, mas tem países, por exemplo, como a União Soviética e alguns países africanos, em que essa doença ainda é endêmica. O sarampo. Sarampo é uma doença viral, causadora de um quadro principalmente respiratório, com congestão de vias aéreas, conjuntivite, exantema, mas podendo, principalmente em hospedeiros com comorbidades, crianças desnutridas, por exemplo, causar pneumonia ou encefalite, podendo ser fatal. O sarampo é completamente prevenível com vacinação, mas no mundo desenvolvido, nós vamos ver, nos últimos anos, tem havido uma negligência, uma recusa à vacinação e que tem causado epidemias de sarampo. Aqui no Brasil, nós passamos a ter, a partir de 2018, com a instabilidade social na Venezuela, um afluxo muito grande de refugiados sem a vacinação adequada, e com isso houve uma disseminação do sarampo em alguns estados brasileiros, dando margem à necessidade de campanhas específicas de vacinação. Outro exemplo, doença causada por uma bactéria chamada Neisseria meningitidis, causadora da doença meningocócica, causando infecções disseminadas, conhecida como sepse, infecções graves do sistema nervoso central, meningites, fenômenos hemorrágicos e tromboses. Aqui temos um caso de uma criança com um quadro extremamente grave de doença meningocócica, mostrando necroses de extremidades pelas tromboses vasculares, quadro de choque circulatório necessitando de um suporte de terapia intensiva. Totalmente prevenível por vacina. O tétano, como médico residente de pediatria, eu pude, com muita frustração, tratar crianças com tétano neonatal. O tétano causa espasmos musculares pela ação da toxina do agente etiológico, que é o Clostridium tetani, podendo inclusive causar fraturas ósseas pela intensidade das contraturas musculares.
e acabando por ter complicações, por exemplo, como a pneumonia, devido à má ventilação pulmonar no paciente que está apresentando esses quadros de espasmos e contrações musculares. Totalmente prevenível há mais de um século. Os principais tipos de vacinas que nós temos: vacinas compostas de patógenos vivos atenuados, sejam eles humanos, por exemplo, o vírus do sarampo, ou não humanos, por exemplo, a vacina BCG, Bacilo de Calmette-Guerin, que é o Mycobacterium bovis atenuado para uso e proteção humanas. Vacinas de patógenos mortos, como por exemplo a vacina para coqueluche e a vacina para influenza, e vacinas de subunidades, principalmente proteicas ou peptídicas, e também polissacarídicas, hoje atualmente quase todas combinadas a proteínas, que fazem parte bem significativa do esquema de vacinação, por exemplo, vacina contra pneumococo, hemófilos, hepatite B e vários outros patógenos que são cobertos pelos esquemas vacinais pediátricos. Como as vacinas funcionam? Principalmente por 3 mecanismos. Um deles, síntese de anticorpos apresentadas ao sistema imunológico, ativado o sistema imune inato e posteriormente o sistema adaptativo, como foi visto na aula anterior. As vacinas levam à síntese de anticorpos que se ligam a toxinas, se ligam a receptores nos vírus e nas bactérias, neutralizando então, impedindo a infecção ou levando ao clareamento dos patógenos que já tenham eventualmente penetrado nas células. As vacinas, principalmente as de vírus vivos e de bactéria viva, como a do bacilo de Calmette-Guerin, são capazes de estimular resposta de células TCD4 e de células TCD8, levando à lise das células infectadas, muito importante na defesa contra vírus, e também a produção de citocinas, que vai aumentar a capacidade de fagocitose e lise bacteriana, como a vacina BCG, também contra a tuberculose. Muitas vacinas fazem parte já do instrumental utilizado pela humanidade. Aqui uma foto histórica do Dr. Albert Sabin, responsável, entre outras, pelo desenvolvimento da vacina oral contra o vírus da polio, que tornou a poliomielite uma doença praticamente erradicada em vários países do mundo, incluindo o Brasil, administrando nos anos 60 amostras da vacina oral contra a poliomielite. Então temos aqui alguns exemplos. No século XVIII, a primeira vacina desenvolvida por Edward Jenner contra a varíola. Então, mais de 200 anos já temos vacinas. No século XIX, por Pasteur, desenvolvida a vacina contra a raiva, também contra a febre tifoide. Depois, no início do século XX, vacina contra a tuberculose, quase 100 anos. Coqueluche, difteria, quase 100 anos. Na segunda metade do século XX, vacina contra pólio, vacina contra sarampo, vacina contra varicela e, mais recentemente, no século XXI, vacina contra rotavírus e as vacinas conjugadas contra pneumococos. Então, é um número muito grande de vacinas disponíveis para a proteção das populações. Aqui no estado de São Paulo, esse é o calendário utilizado nos primeiros anos de vida, o calendário de 2018, mas que continua sendo o válido para o estado de São Paulo.
mostrando que começa já no primeiro mês de vida, a partir do nascimento, a aplicação da vacina BCG e hepatite B, e depois com intervalos regulares, principalmente no primeiro ano de vida, uma série de vacinas administrada de forma repetida, visando, como foi visto na aula anterior e também hoje, né, visando o desenvolvimento de memória imunológica para, com isso, superar os mecanismos de imaturidade imunológica da criança pequena, que, como vimos, tem muito linfócito naive e pouco linfócito de memória. Então, com vacinações recorrentes, por exemplo, aqui vacina penta, tríplice mais hemófilos mais hepatite B, dada aos 2, 4 e 6 meses de idade, a gente então, apresentando e reapresentando o antígeno, vai levando progressivamente a uma seleção e desenvolvimento de clones de memória imunológica. Então, esse conjunto grande que vai se ampliando progressivamente de antígenos vacinais é muito importante para a proteção da população toda, com destaque para crianças nos primeiros anos de vida. Por que repetir, então, essas vacinas tanto assim? Para conseguirmos o chamado efeito booster, que é justamente a seleção e expansão de clones de memória, tanto de linfócitos B como de linfócitos T, que vão progressivamente aumentando a sua proliferação e também aumentando a sua produção de anticorpos. Parece que muita gente, infelizmente, não está levando tão a sério a importância das vacinações. Aqui nós temos um gráfico, pela importância do assunto, extrapola até a questão médica, por exemplo, um gráfico da revista The Economist, mostrando a queda da cobertura vacinal para muitas vacinas, mas aqui especificamente a vacinação contra o sarampo, que aqui no Brasil é dada na forma principalmente da vacina tríplice viral, combinada com vacina para cachumba e rubéola, mostrando que abaixo de 95% aproximadamente de vacinação da população, é perdida a chamada imunidade de rebanho e ocorre então uma suscetibilidade maior na população. Neste gráfico aqui, o Brasil ainda estava com uma cobertura vacinal que permitia a imunidade de rebanho. No entanto, de 2016 para 2017, houve uma queda importante na cobertura vacinal no Brasil. Mas temos países desenvolvidos aqui, como França e Itália, por exemplo, Estados Unidos, que mal chegam a 90% de cobertura vacinal. E nesses países tem ocorrido com muita frequência, Reino Unido aqui, por exemplo, Grã-Bretanha, tem ocorrido com muita frequência surtos de sarampo entre adolescentes, entre adultos e crianças, podendo causar mortes. Por exemplo, o Brasil, felizmente, tem sido um país de baixa incidência de sarampo, graças à cobertura vacinal, que a gente espera que se mantenha. Mas aqui nossa vizinha Venezuela é um país de alta incidência, devido à desarmonia social que acarreta numa baixa cobertura vacinal. Mas olha que coisa impressionante. Nós temos países europeus, como aqui exemplo a Itália, que têm apresentado taxas epidemiológicas de sarampo semelhantes a países africanos, onde a cobertura vacinal não ocorre por carências socioeconômicas. Então, com isso, a gente observa que não basta ser rico, mas é muito importante também que a população seja instruída sobre a importância das vacinações. A febre amarela, doença prevenível por vacinação,
apresentou uma reemergência. Esse é um gráfico mostrando mais de 1.400 casos entre julho de 2017 e julho de 2018 no Brasil, decorrentes da ativação de cepas de vírus da febre amarela em áreas silvestres no Brasil e que levaram à necessidade de expandir a vacinação de uma vacina muito eficaz, que é a vacina para a febre amarela. Então não basta a gente manter uma cobertura adequada. Eventualmente, doenças que pareciam controladas podem reemergir e a gente tem que, então, retomar essa cobertura. Febre amarela hoje, então, ela é muito importante, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo no Brasil, tornando, então, áreas de recomendação de vacina hoje praticamente todo o território nacional. Infelizmente, a força do movimento anti-vacina tem causado redução da cobertura vacinal em países desenvolvidos, como França e Reino Unido. A França, por exemplo, teve surtos com mais de 15 mil casos de sarampo em 2011. A Inglaterra, mais de 2 mil casos em 2012. Nos Estados Unidos, por exemplo, coqueluche, com 50 mil casos no ano de 2012. Então, é importante que nós, como profissionais, vocês, como futuros profissionais, trabalhemos na sociedade contra a força do movimento anti-vacinas. Um ícone desse movimento é o médico pediatra Andrew Wakefield, que publicou em 1998 um estudo que tinha falsificações científicas e que associava o autismo à vacina tríplice viral. E acabou, por muitos anos, sendo uma causa, um gatilho para uma redução da cobertura vacinal contra o sarampo, causando casos graves e mortes nos países desenvolvidos. Ele hoje dirige uma fundação que milita contra as vacinas e parece estar vivendo muito bem dos ganhos auferidos como coordenador dessa fundação. Vários estudos recentes têm mostrado que não há relação entre a vacina tríplice viral e o autismo. Por exemplo, esse estudo de uma coorte nacional na Dinamarca que avaliou mais de 5 milhões de pessoas acompanhadas, definiu que não há aumento do risco de autismo pela vacina tríplice viral. Então, a gente vai encerrando. Aqui estão 2 capítulos de livros que eu sugiro que vocês leiam. Temos o link aqui no serviço Clinical Key, ou vocês podem procurar acessando o Clinical Key pelos próprios capítulos. São capítulos bastante bem escritos e de leitura moderadamente fácil para cobrir o conteúdo da nossa apresentação de hoje. Eu agradeço muito a vocês, terminando aqui com uma foto do nosso CIPED, Centro de Investigação em Pediatria, onde vários colegas, doutora Adriana, eu, por exemplo, temos o privilégio de trabalhar conduzindo pesquisas na área de saúde da criança e do adolescente. É isso aí, gente. Muito obrigado. Aproveitem o tempo. Tenho aí uma rotina organizada para superar essa etapa do confinamento, do distanciamento social e para que a sociedade brasileira consiga vencer esse grande desafio do novo coronavírus, da doença Covid-19, quem sabe tendo em breve
à síntese de uma nova vacina. Muito obrigado.